Eu vou te mostrar uma imagem aqui, mas não se assusta, beleza? Olha só essa imagem. Isso aqui é a tabela do campo harmônico maior, certo? Isso aqui é extremamente importante para que você entenda o que você está fazendo aqui no violão, o que você está tocando, entender toda a harmonia necessária para você aprender a tocar violão de verdade. Mas por que eu falei para você não se assustar? É porque eu tenho aqui para você uma fórmula bem simples e muito fácil para que você tenha acesso a esse campo harmônico aí, você consiga entrar no campo harmônico de forma fácil e aprender ele na prática, porque na prática é a melhor forma que tem para que a gente aprenda as coisas, principalmente a harmonia aqui do violão. E aí quando eu mostro essa tabela, muita gente pode pensar, para aprender isso tudo, o que eu devo praticar? Qual é essa prática que me ensina tudo isso aí, que eu consigo decorar, ou mesmo que eu consigo aprender tudo isso aí? E outra, por onde e como eu começo? Fica tranquilo que eu vou responder tudo isso aqui e vou mostrar na prática como você vai aprender o campo harmônico aí em 4 passos simples. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender, para aprender campo harmônico na prática, você tem que trazer músicas, mas trazer um estudo com essas músicas de uma forma organizada. E como é essa organização? É muito simples. Nós vamos partir de uma música com 2 acordes apenas. Por exemplo, eu vou trazer essa música aqui, uma música que ela está no tom de sol maior, e eu já percebi aqui no YouTube que eu não levo direitos autorais quando eu trago ela aqui. Algumas outras músicas, infelizmente, não dá pra gente trazer como exemplo por causa dos direitos autorais. Eu já fui penalizado aí algumas vezes, nada tão grave, mas enfim, não quero correr mais o risco. É aquela música: mesmo sendo assim, triste pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Ele não deixa de me amar. Deus me ama. E enfim, essa música completa, ela tem apenas 2 acordes. Esses 2 acordes são Sol, Sol maior que é o tom, e Dó maior aqui, beleza? Antes de você querer aprender a tocar coisas difíceis, inclusive aí introduzidas, essas coisas difíceis introduzidas no campo harmônico, pega coisa fácil primeiro, as coisas fáceis. Por exemplo, essa música aqui tem apenas 2 acordes, é uma música fácil. Já dá pra gente ter acesso ao campo harmônico com essa música simples, para que a gente entenda o princípio de como funciona o campo harmônico. E aí o que você vai fazer? Pegou a música, certo? Que tem 2 acordes. Se você não conhece muitas músicas que tem 2 acordes, pode pesquisar na internet. Com certeza você vai encontrar uma ou outra que te agrade. Então pesquisa músicas com 2 acordes, primeiramente. E aí o que você vai fazer depois disso? Vai tocar ela. Nós tocamos aqui no tom principal, o primeiro tom de sol, certo? Um acorde de sol e dó. Então o que a gente vai fazer depois disso? A gente vai aprender a tocar essa música na maior quantidade de tons possível. A gente viu ela em tom de sol, agora a gente vai tocar ela em quantos tons a gente puder. Max, mas eu não sei mudar o tom de uma música, nem mesmo de uma música que tem 2 acordes. Beleza, não tem problema. Sabe, o Cifra Club é uma ferramenta muito boa, tá aí para você, tá aí pra gente aprender, para quem tá iniciando, para aprender principalmente também essa troca de acordes. É só você chegar lá na música que você quer lá no Cifra Club e descer um pouquinho, vai ter um nome assim, tom. É só você clicar lá em tom, certo? Naquele nome tom, e vai aparecer, vai abrir para você uma janelinha lá com os mais variados tons. É só você escolher o tom lá, clicar no tom e você vai ter toda a cifra mudada, toda a cifra da música. Eu estou falando aqui, não estou recebendo nada para falar isso aqui, é porque realmente é uma ferramenta que vai ser muito útil para você nessa hora de trocar os tons aqui, para você entrar no campo harmônico. A gente estava no tom de sol, mesmo sendo assim, triste pecador, Deus me ama, sol e dó. Então agora a gente vai para ré, mesmo sendo assim, pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Ele não deixa de me amar.
exemplo, o tom de Mi. Mesmo sendo assim, triste pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Ele não deixa de me amar. Deus me ama, o seu amor é tão grande, incondicional. Outro tom, tom de Dó. Mesmo sendo assim, triste pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Ele não deixa de me amar. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. E aquela coisa, se você quiser tocar outra música, é só pesquisar, beleza? Mas o princípio é esse: você pegou essa primeira música aqui e então você toca ela na maior quantidade de tons que você conseguir. Como que a gente pode perceber que aonde a gente está no campo harmônico? Vamos ver aqui, olha só, a gente iniciou pelo tom de Sol, certo? E a gente vai ver na tabela aí do campo harmônico que Sol, nesse caso dessa música, ele é o primeiro grau, é o tom da música, é o que dá, no caso, a entonação principal da música. E depois a gente usou, depois de Sol, o acorde de Dó, Dó maior. E o acorde de Dó maior, ele é o quarto grau do campo harmônico de Sol, ou seja, na tabela aí ele está na quarta posição, primeiro, segundo, terceiro e quarto, ou seja, quarto grau. E da mesma forma em todos os outros tons. O tom de Ré aqui usamos Ré e Sol, ou seja, Ré é o primeiro grau e Sol é o quarto grau. Nós usamos sempre o primeiro e o quarto grau. No tom de Mi maior também, Mi maior primeiro grau e Lá maior quarto grau. No tom de Dó, da mesma forma, Dó maior o primeiro grau e o Fá maior que o quarto grau. Então isso aqui está dentro do campo harmônico, e quando você for pegar outros tons que não são esses que eu dei aqui de exemplo, mas sempre você vai usar, nesse caso aqui dessa música, os mesmos graus ali, no caso em todas as outras músicas, os mesmos graus que você usou no primeiro, ali do primeiro exemplo, na primeira vez que você pegou a música. E a gente vai um passo além e dificulta um pouquinho a mais. Agora a gente vai pegar música com 3 acordes. Eu vou trazer um exemplo, mas lembrando, você pode pesquisar a sua própria música, é só colocar lá na internet, música com 3 acordes para violão. Vai aparecer lá muita música. Eu vou trazer aqui uma que eu não pego direitos autorais e dá para explicar direitinho aqui o que a gente vai fazer. Vamos aqui novamente. Começar também pelo tom de Sol, aquela música Asa Branca. Quando olhei a terra ardendo com fogueira de São João, eu perguntei ao Deus do céu, por que tamanha judiação? Eu perguntei ao Deus do céu, por que tamanha judiação? Beleza, pegamos aqui, então você pode ir lá da mesma forma, ir lá no Cifra Club e pegar essa música no primeiro tom e depois tocar ela na maior parte, no caso na maior quantidade de tons que você conseguir. Pode tocar em Ré. Quando olhei a terra ardendo com fogueira de São João, eu perguntei ao Deus do céu, por que tamanha judiação? Eu perguntei ao Deus do céu, por que tamanha judiação? Tom de Mi também. Quando olhei a terra
do céu, ai, por que tamanha judiação? Tom de dó. Quando olhei a terra ardendo com fogueira de São João, eu perguntei ao Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei ao Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Da mesma forma que a gente trouxe o primeiro exemplo, a gente aqui se introduziu, a gente está dentro do campo harmônico em cada tom. Por exemplo, a gente iniciou em Sol, a asa branca, essa música Asa Branca, a gente usou Sol, Dó, a gente também usou o acorde de Ré. Quando a gente veio no campo harmônico de Sol maior, a gente vê que o Sol, ele é o primeiro grau, certo? O Dó, ele é o quarto grau, e o Ré, ele é o quinto grau. Então a gente tem os seguintes graus: primeiro, quarto e quinto. Mesmo que os acordes dê aquela variada entre um e outro, sabe? Sigam sequências um pouco diferentes, mas foram esses os acordes que a gente usou. E da mesma forma, em Ré, a gente usou o primeiro, o quarto e o quinto grau, ou seja, Ré, Sol e Lá. Em Mi também, o primeiro grau que é Mi, o quarto grau que é Lá, no tom de Mi, certo? E o quinto grau que é Si. No tom de Dó da mesma forma, Dó, o primeiro grau, o quarto grau é Fá, e o quinto grau do campo harmônico de Dó é Sol. Veja que conforme você vai mudando o tom, você vai aprendendo as combinações de acordes em cada um deles. É por isso que é importante, você pegou aquela música, toca naquele tom até você dominar essa combinação naquele tom. Mudou de tom, novamente, toca a mesma música naquele outro tom até dominar aquela combinação de acorde. E vai fazendo isso em cada exemplo. Dessa forma você se introduz dentro do campo harmônico, meio que de forma ali quase que forçada, mas do jeito certo, aprendendo na prática. Eu falei que são 4 passos e nós vamos então agora para o terceiro passo. Nós vamos praticamente fazer quase a mesma coisa, só que agora nós vamos começar a utilizar acorde menor, porque até agora a gente só usou acordes maiores e os acordes menores também precisam ser usados. Existem muitas músicas que precisam desses acordes menores. E aí eu vou trazer aqui o meu exemplo, mas lembrando, você tem total liberdade para trazer o seu repertório e estudar com o seu repertório. Olha só essa música que inicia em um acorde menor, ela tem 4 acordes. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus planos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez? E aí então, certo? Você viu aqui que tem 4 acordes. A gente tem Mi menor, Dó, Sol e Ré. Quando a gente vai procurar o Mi menor lá na tabela do campo harmônico, a gente vai ver que o Mi menor a gente encontra ele sendo o 6º grau do campo harmônico de Sol maior. Então tá aí. Quando você vê que uma música iniciou em tom menor, grande parte das vezes ela é o 6º grau ali do campo harmônico maior, de algum tom do campo harmônico maior ali. Por exemplo aqui, Mi menor é o 6º grau do campo harmônico de Sol maior. Então dentro da tonalidade de Sol maior, a gente iniciou com um acorde menor, que no caso aqui foi Mi menor. E aí da mesma forma você vai lá e busca todos os tons. A gente viu aqui no tom de Sol, certo? Pegando o 6º grau aqui, que é Mi menor. A gente pode começar também em Si menor, que é o 6º grau do acorde de Ré. No caso do tom de Ré, melhor dizendo. Si menor. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, meus poços, querem frustrar meus planos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez? Em Lá menor também, e
o Lá menor, ele é o sexto grau do campo harmônico de Dó maior. Então, vamos iniciar pelo sexto grau de Dó, do tom de Dó, que é Lá menor. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem tolhar meus poços, querem frustrar meus planos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que ele me fez. Nesse ponto aqui você já aprendeu agora a combinar 4 acordes nesses tons aí, na maioria dos tons, ou mesmo em todos os tons que você praticou. Então, em cada tom que você praticou, esses 4 acordes, você já vai ter dominado, ou seja, você já vai ter acesso ao campo harmônico desses tons aí já um pouco mais avançado. Você agora já está um pouco mais avançado dentro do campo harmônico, porque agora a gente já começou a adicionar não só aqueles, o primeiro, o quarto e o quinto grau, mas também agora a gente já adicionou o sexto grau. Então aqui a gente tem o sexto grau, o quarto grau, o primeiro grau e o quinto grau. E então aqui a gente já consegue tocar centenas de músicas. E como você vai dominar em cada tom, vai dominar em Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Quando você dominar, você já vai ter acesso a um nível muito mais avançado dentro do campo harmônico maior. E o quarto passo é aquele nível a mais que você precisa para trazer bem mais qualidade, para entender melhor ainda, para realmente entender como é que funciona o campo harmônico. Nesse quarto passo, claro que você vai ter que praticar todos os passos anteriores, é importante. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Então, nesse nível aqui, nessa parte aqui, agora você vai pegar, nesse quarto passo, um exemplo de uma música com 6 acordes. E o exemplo que eu tenho aqui é esse bem aqui, no tom de Sol também, certo? E ainda se vierem noites traiçoeiras e a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Agora então você aprende esse exemplo de música com 6 acordes na maior quantidade de tons possíveis. Por exemplo, nós vimos em Sol, mas olha só aqui em Dó. E ainda se vierem noites traiçoeiras e a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Tom de Ré também. E ainda se vierem noites traiçoeiras e a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E dessa forma você pode perceber que nós tivemos acesso ao campo harmônico com esse exemplo de fazer a troca dos acordes, ou seja, você já sabe aí combinar os acordes dentro dos tons, então você já entrou no campo harmônico. E o melhor de tudo é que quando é na prática, dessa forma, você aprende de verdade. E quando você tiver feito tudo isso, sabe, sempre usando um exemplo de música, você vai aumentando o seu repertório. Pega outra música que tem 2 acordes e faz esse mesmo processo. Outra música que tem 3 acordes, esse mesmo processo. Outra música com 4 acordes, o mesmo processo. E outra música com 6 acordes e faz esse mesmo processo. O campo harmônico maior aqui, ele é feito por 7 acordes. Mais esse 7º acorde, nós vamos deixar mais para frente, quando você já tiver bem mais desenvolvida aí a sua técnica, bem mais desenvolvido o seu conhecimento harmônico. Claro que você pode aprender antes e tal, mas ele é algo mais para nível um pouco mais avançado. E aí, se você quer continuar aprendendo a tocar violão, é só clicar em uma dessas 2 aulas aqui, que eu sempre deixo no final. Você escolhe uma delas aí, clica e a gente se vê por lá. A gente vai continuar se ajudando por lá, beleza?